Maravilha. Graça e paz de novo. Agora vocês conseguem ver sem aquelas travadas lá, né? Isso, agora tá legal. Então tá bom. Hoje vocês vão ter estudo com fundo musical, poxa vida. Não vale dormir, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2. 2 e 3. A partir do versículo 3, né? Tiago 4, versos 2 e 3. Hoje nós vamos falar de oração. Amém. Diz assim, ó. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vocês já oraram? Já. Amém. Bom, não daria para começar uma reflexão sobre oração sem vocês terem orado, né? Ia ser meio estranho. Se a gente ter orado, né? Nós estamos numa série chamada Disciplinas Espirituais e especificamente agora estamos estudando as disciplinas interiores, entre as quais meditação, que já abordamos, e agora oração, né? A oração vai requerer de vocês uma atenção ainda maior do que a meditação e talvez ainda maior do que as outras disciplinas, porque ela é uma das mais importantes disciplinas espirituais. Basicamente porque a tarefa principal da oração é nos levar a ter comunhão com o Pai. Não sei se vocês se lembram, nós falamos na meditação que até para meditar a gente precisa orar, pedindo ao Senhor que coloque no nosso coração o desejo de ouvir sua voz viva. Lembram disso? Sim. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente ora antes para que o Espírito abra o nosso entendimento, não é verdade? Então perceba que quando a gente vai jejuar, a gente ora para que o Senhor fortaleça a nossa vida a fim de consagrarmos a Ele um jejum. A oração é uma disciplina de fundamental importância. E talvez aquilo que a gente vai ouvir nessa noite, no início, seja extremamente inquietante, mas precisa no final nos conduzir a uma prática de fato intensa de busca ao Senhor. Eu quero ler para vocês de novo o que diz Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O que é a oração? É a pergunta-chave a ser respondida no início. Nós entendemos que a meditação é algo que nos conduz para uma vida interior. Foi o que a gente aprendeu nas nossas reflexões passadas. A meditação nos leva para uma interiorização. Nós entramos em Deus na medida que ouvimos a sua voz dentro de nós. E isso nos conduz para uma transformação. O jejum, vocês vão aprender, é um auxílio dessa interiorização, dessa busca pela voz divina. O estudo é a ferramenta de transformação da mente. E a oração, por sua vez, é o que nos leva ao agir mais profundo, ao mais elevado agir de Deus no nosso interior, ao íntimo agir de Deus no nosso interior. A oração nos coloca em uma posição adequada para que o Senhor nos atinja e nos transforme. Oração verdadeira cria em nós vida e oração verdadeira muda a nossa vida. Então,
para início, a gente precisa entender que a oração não é falar com Deus. A oração é ouvir a voz de um Deus que, com suas palavras, gera vida em nós e muda a nossa vida. Portanto, a primeira anotação, se você puder considerar aí, na sua definição de oração, coloque de forma bem simples, mas em letras bem destacadas. Orar é ser mudado. Oração é transformação. Orar é ser mudado. Oração é transformação. Tá bom. À medida que a gente vai conversando, pessoal, se porventura surgirem dúvidas, vocês podem interromper, tá bom? Sim. Então vamos lá. Nós vimos que a oração é a maneira como nós nos comunicamos com o Senhor. Ela é a principal via usada por Deus para trazer sobre nós os seus desejos, o seu valor, o seu princípio, o seu caráter e assim nos transformar. Então, se nós não estivermos dispostos a sermos transformados, nós vamos deixar a oração de lado. Porque a oração sempre nos colocará em uma situação de confronto, de transformação. Quanto mais próximo chegarmos ao coração de Deus, mais vamos enxergar a necessidade de sermos transformados, de sermos conformados a Cristo. E isso vai cada vez mais mudar a nossa vida. Por isso, oração é transformação. Quando nós oramos, Deus lento e graciosamente vai depositando dentro de nós coisas novas, na mesma medida que vai arrancando de nós heranças da velha natureza. Por isso, Tiago diz que muita gente não tem oração respondida, porque pede mal. E eu pergunto para vocês, por que essas pessoas pedem mal, de acordo com o texto? Porque pedem coisas do seu próprio prazer. Exatamente. Então, olha só. O desejo delas está desalinhado com a vontade divina. Então, a oração verdadeira transforma os nossos desejos, alinhando a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso, orar é ser transformado. Eu quero trazer para vocês algumas histórias de pessoas que transformaram o mundo em que viveram à medida que foram transformadas através da oração. Gente que mudou a história e que tinha uma vida de oração. O primeiro deles é o Senhor Jesus. O que nós sabemos sobre os hábitos de oração de Jesus? Vamos dar uma olhada em Marcos 1,35 juntos? Marcos capítulo 1, versículo 35. Alguém pode ler, por favor, o versículo 35 do capítulo 1? E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Olha que interessante. Jesus se levantando de madrugada para orar. Jesus! Já parou para pensar nisso? Meu Deus, tem compaixão de nós. Jesus se levantando de madrugada para falar com o Pai. E a gente? Outro exemplo violento de desenvolvimento de uma vida de oração. O salmista Davi. Salmo 63, versículo 1. Vamos ler juntos? Salmo 63, verso 1. Olha o que diz Davi no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte,
eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. Vocês vão sair na foto. O meu corpo te almeja, como terra árida exausta, sem água. Davi está falando de uma pessoa... Opa, vocês estão aí? Acho que caiu. Pra falar o texto, travou, agora voltou. Voltou de vocês? Eu não estou vendo vocês. Voltou. Não estou vendo vocês ainda. É normal. Vai aparecer. Nada aí. Voltou. Maravilha. Então, galera, vocês viram aí a sede de Davi? Ele fala sobre sua busca ansiosa, como quem tem fome e sede de algo. A oração é a manifestação da nossa fome, da nossa sede interior. Davi tinha vida de oração, assim como também tinham os apóstolos. Nós aprendemos na série de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, que os apóstolos foram alvos de uma seta de distração, vocês se lembram? Em Atos 6 é quando eles separam os diáconos para cuidar da mesa do Senhor. Vocês lembram disso? Sim. Então, em Atos 6, a Bíblia diz que os apóstolos, quando recebem a necessidade que havia na época, né, no caso de cuidado das viúvas helenistas que estavam passando necessidade porque as viúvas dos judeus estavam sendo beneficiadas. Vocês lembram qual que é a palavra dos apóstolos para aquela situação? Eles dizem assim, olha, separem homens cheios do Espírito Santo que possam cuidar da mesa do Senhor, porque nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Lembram disso? Então, olha que legal, nós temos o exemplo de Jesus, de Davi, dos apóstolos, e se a gente for parar para ver outros na Bíblia, serão muitos. Mas também temos exemplos mais próximos de nós, como o de Martinho Lutero. Martinho Lutero, pessoal, orava 3 horas por dia. Ele orava 3 horas por dia porque ele dizia o seguinte, que ele tinha tanta coisa para fazer que não podia prosseguir sem gastar 3 horas de oração. Um homem super ocupado gastava 3 horas orando. John Wesley. Oi? Jesus passou a noite orando, na noite que antecedeu a escolha dos discípulos. Sim, e aqui a gente está vendo agora pessoas mais próximas de nós. Lutero é alguém do século XVI, não tão próximo, mas nós veremos outros exemplos. Lutero orava 3 horas por dia. John Wesley, posterior a Lutero, orava 2 horas por dia. John Wesley dizia que Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Wesley era tão radical que considerava que o agir de Deus era resultante de respostas de oração. E a gente tem muitos outros exemplos na história. Eu quero indicar para vocês um livro chamado O Homem que Orava, de John Hyde. É a história de John Hyde. O livro não é escrito por ele. É um livreto muito pequeno, chama O Homem que Orava. É a história de um missionário na Índia que descobriu na oração a realidade da vida espiritual. Ele era até então um missionário ativista, que na Índia descobre o valor da oração. John Hyde, ele orava tanto que o seu apelido passou a ser o Homem que Orava. John Hyde. Tipo, John Hyde, o Homem que Orava. O Homem que Orava é o nome do livro. John Hyde é a pessoa que vai ser dita no livro, mas ele não é o autor, tá? É um livreto da CPAD, bem antiguinho. Quero compartilhar com vocês uma história que talvez seja mais próxima das nossas realidades. A história de Adoniran Judson.
A dona Irã Judson conta aos seus biógrafos, ele se isolava dos negócios e da empresa que ele tinha para orar 7 vezes por dia. Ou seja, a dona Irã não era um pastor em tempo integral. Ele era um homem de Deus que tinha negócios. Ele parava 7 vezes por dia para orar. Olha os horários dele. Madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite e meia-noite. De 3 em 3 horas, né? Sabe o que é em comum entre todos eles? Eu tô aqui com cara de borocochô falando com vocês porque isso me constrange demais, me chama a uma vida de mais excelência. Para esses homens, gente, orar era como respirar. Então perceba uma coisa, para nós a oração é uma atividade adicional do nosso dia. Para eles era uma essência do dia. Isso é diferente, porque veja bem, atividades adicionais são aquelas que podem ficar para depois. Atividades essenciais são aquelas que nos mantêm vivos. Quem consegue ficar sem comer aqui, levanta a mão. Quem consegue ficar sem beber aqui, levanta a mão. Quem consegue ficar aqui sem respirar, levanta a mão. Entende a diferença? Para eles, orar não era como comer nem como beber, era como respirar. Isso é muito, muito constrangedor. E talvez seja tão constrangedor que pareça desanimador, mas eu estou aqui para animar você. E por isso eu quero te perguntar, por que devemos orar? Por que orar? Me digam aí, o que vocês acham que a oração realiza? Por que vocês devem orar? Fazendo um paralelo com essa última reflexão, como o Rino apontou, de 3 em 3 horas, a oração era um alimento essencial. Sim. Então, eu vejo que o porquê de orar seria o alimento da nossa alma. A oração é um alimento espiritual. Porque a oração... Ó o Matuque agora. A oração nos leva a Deus e nele está a nossa vida. O primeiro motivo de orarmos é obtermos a vida do Senhor dentro de nós. É que vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui, gente. Essa erva é cheirosa demais. O segundo motivo do porquê orar é porque a oração é uma ferramenta de construção. É uma ferramenta de transformação. A oração dá concretude, realidade às coisas. E para falar disso, eu quero dar uma pincelada em um pensamento que a gente pensa ser cristão, mas na verdade ele é mais grego do que cristão. Existem algumas escolas da teologia ortodoxa que defendem uma rigidez nas coisas tamanha que eles são quase deterministas. Nada no universo muda, tá tudo fixo. E como tá tudo fixo, minha oração não faz a mínima diferença em coisa nenhuma. Só que na verdade, gente, ao longo da história, Deus sempre chamou os homens a participarem com ele do que ele estava fazendo. Então, ao contrário do que esses rígidos ensinam, de forma equivocada, nós somos cooperadores de Deus no que ele está fazendo. O apóstolo Paulo afirma isso em 1 Coríntios 3:9. Ele diz que nós somos cooperadores do Senhor. Então, olha que legal. A oração é o nosso alimento, é a nossa essência, mas ela também é uma ferramenta de transformação. Por quê? Porque nossa oração, ela move
a ação espiritual dos céus. Não significa que Deus dependa da nossa oração, mas Deus quer que nós oremos e participemos disso. A oração nos torna participantes do que Deus está fazendo, mas a oração também nos torna o que Deus está fazendo. Vou repetir. A oração nos faz participantes do que Deus está fazendo, mas ela também nos faz ser o que Deus está fazendo. Na oração nós nos tornamos a morada, a voz profética, nós nos tornamos a noiva, filhos maduros. A oração é a ferramenta pela qual somos alcançados, mas também participamos daquilo que Deus está fazendo para as nações, na nossa comunidade, por aí vai. Quer ver um exemplo? Pare para imaginar as pessoas que oravam no primeiro século pela conversão de judeus e de gentios a Cristo. Pensa a igreja primitiva clamando para que o evangelho se expandisse, para que vidas fossem alcançadas pela palavra. Eu pergunto para vocês, a oração deles chegou até nós? Sim. Eles se tornaram participantes do que Deus estava fazendo. E que maravilhoso é fazer parte do que Deus está fazendo, não é verdade? O Senhor nos chama a fazer parte através da oração. É uma coisa tão... chega a ser contrassensual, porque Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nós. Mas o seu amor nos permite fazer parte. Isso é muito legal. Então agora vamos para a prática. Vamos aprender a orar? Por favor, fica à vontade, mano. Oração é uma coisa tão interessante que até Deus ora, né? Apóstolo, fala um pouquinho perto do microfone, né? Ficou ruim para entender. Oi? Ficou ruim para eles ouvirem. Estava igual do senhor. Tá ouvindo aí? Agora sim, está um pouquinho distante. Eu estava comentando com o profeta que oração, assim, dentro dessa perspectiva que ele está falando, né? Oração é uma coisa tão interessante que até Deus ora, né? Para criar o universo, Deus orou. Por quê? Porque houve uma... Como é que eu vou dizer? Houve uma comunhão plena entre o Pai, o Filho e o Espírito. E a comunhão plena só é possível por meio da oração. Então, oração vamos dizer assim, a primeira letra de um alfabeto. Só é possível haver relacionamento através de uma oração. Engraçado, né? Que até na língua portuguesa, quando você vai aprender a escrever, o nome que se dá ao início do processo de aprendizado da escrita é oração. Sim. Ou seja, não existe a possibilidade de um relacionamento ser real sem uma oração. Olha a importância da oração. A gente, quando fala de oração, fala basicamente da comunicação, da possibilidade de falarmos com e ouvirmos alguém em resposta. Isso é compreensível para vocês? Olha o merchan. Isso é compreensível para vocês? Sabe por quê, pessoal? Porque oração não é falar para. Oração é falar com. Exatamente. E a gente às vezes pensa que falar para é orar. E aí, o que acontece? Nós podemos falar com entusiasmo durante horas para Deus. Mas se não tivermos a expectativa de que Ele nos responda, a oração em si não tem finalidade. Entende isso?
Sim. Então, existem diversas formas de orar, mas todas elas buscam o mesmo objetivo. Numa interação com Deus, obter dele uma Travou. Existem várias formas de oração, mas todas elas têm um objetivo em comum, obter de Deus uma resposta, certo? Porque oração é um diálogo. Isso fica claro para vocês, pessoal? Sim. Porque isso precisa mudar a nossa prática de oração. Se orar para mim é falar para, eu vou passar 1 hora falando coisas para Deus sem nenhuma possibilidade de ouvi-lo. Porque quando eu terminar de falar, eu me levanto e vou embora. Mas se a oração é falar com, eu posso ser interpelado pela voz divina, ser mudado no meu propósito de oração. Entendem isso? Agora sim. Por exemplo, Veja bem, nós vamos basicamente falar hoje sobre oração intercessória. Existem várias formas de oração. A oração de busca de direcionamento, a oração a oração silenciosa, a oração feita na mente, a oração de renúncia. Nós vamos falar especificamente de oração intercessória a partir de agora, certo? Então, vou dar um exemplo. Vocês estão orando por uma pessoa. E na hora em que vocês estão orando por ela, vocês vão entender isso melhor ao longo do estudo. Nós já falamos um pouco disso em meditação. Na mente de vocês, algo é comunicado. E vocês, por exemplo, estão orando a pedido da pessoa pela situação financeira em que ela se encontra. Mas do nada vocês começam a orar pelo casamento dessa pessoa. Porque uma imagem de uma aliança veio à mente ou porque um sentimento moveu você a orar pelo casamento. E enquanto você orava pelo casamento daquela pessoa, ela começa a chorar. A minha pergunta a vocês é, quem comunicou a vocês algo tão específico sobre a vida daquela pessoa? Deus. Então, orar é dialogar. Sim. Porque Deus pode atravessar a nossa oração, e Ele deve, afinal de contas, é um diálogo, e mudar de assunto. Afinal de contas, Ele também dirige a conversa. Sim. Por que é importante entender isso? Porque na maioria das vezes a gente faz o oposto. A gente só fala para, a gente não fala com. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente ora para cumprir protocolo sem nenhuma expectativa de ser atravessado pelo Senhor? Meu Deus. Vocês entendem o que eu tô... Entende isso, galera? Sabe o que é ser atravessado por Deus? É dobrar o joelho para orar por dinheiro e começar a adorar e chorar copiosamente, esquecer até de falar com Deus de boleto e só começar a falar lindo, lindo, lindo és. Entende isso? Sim. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que por mais que existam diferentes orações, ela tem o mesmo propósito, nos conduzir a uma relação. Então, orar é dialogar. Então, agora vamos falar mais especificamente de oração intercessória. Tá ok? Ok. Então, nós vamos focar em oração intercessória. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre oração intercessória, e isso serve para todos os tipos de oração, é que oração verdadeira é algo que deve ser aprendido. A oração é um aprendizado, assim como a meditação. Os evangelhos nos registram que os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram a Jesus para ensiná-los a orar. Lembra disso? Ele chega para Jesus e fala, Senhor, ensina-nos a orar, e é a partir daí que Jesus apresenta para eles a oração do Pai Nosso. Vocês lembram disso? Conversa com eles sobre como orar, a questão dos fariseus que oravam para comer a casa das viúvas. Eles iam lá, faziam orações longas só para comer na casa das viúvas, devorar a casa delas, né? E por aí vai. Jesus ensina eles a orar. Então a oração é um aprendizado. Mas eu pergunto para vocês, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Eles nunca tinham orado antes na vida deles? Já. Então por que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar? Certamente. Era constrangedora. Porque a vida de Jesus em oração era constrangedora. Quando eles olhavam para Jesus, eles percebiam que o que eles faziam estava muito fora. Exatamente.
Quando o referencial era eles ou os fariseus, show de bola. Mas quando a vida de Jesus passa a ser um referencial para eles, eles chegam e dizem: Senhor, eu não sei nada sobre oração. Tudo que eu fiz até agora não se compara ao que você está vivendo. Me ensina a orar. Então eles perceberam que a oração deles, a vida de oração deles precisava de uma ressignificação. Talvez é o que essa aula vai fazer hoje com você. Então, a partir daí, eles jogaram tudo fora e recomeçaram a prática da oração, passando a viver um aprendizado. E com isso, eles iniciaram um processo. Então, perceba, a vida de oração é processual. Se você decidir hoje começar uma vida de oração, você pode fracassar na sua primeira tentativa. Por exemplo, você pode definir: vou orar todos os dias e amanhã dormir sem orar. Isso é motivo para você desistir de orar? Não. Não, porque é um processo. Você precisa permanecer convicto de que não pode mais viver sem orar. Porque senão você estará habituado a viver uma vida medíocre, sendo que o nosso modelo é Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa botar no coração: é possível viver uma vida de oração. E como ela é uma vida de aprendizado, é um processo, eu preciso me dispor a perseverar em aprender. Eu posso ir bem 15 dias e fracassar. Depois, eu desisto? Não. Mas à medida que eu permaneço, eu vou desenvolvendo. Minha musculatura vai ficando espiritualmente mais forte. E isso me habilita a amanhã ajudar pessoas a começarem esse processo também. Então, a oração verdadeira é algo que se aprende, certo, pessoal? Certo. Nós lemos lá em Tiago que nós não temos as nossas orações respondidas porque não pedimos como convém. Beleza? Sim. Então, eu pergunto para vocês. Eu pergunto para vocês, galera. Tiago disse que nossas orações não são respondidas porque não pedimos como convém, ou pedimos mal, certo? Ali ele está dando um balizador da oração verdadeira. Sabe qual é o balizador da oração verdadeira? A oração verdadeira tem resposta. Então, olha, eu comecei o processo de oração, de uma vida de oração. O que é que eu preciso desejar em cada oração que eu fizer? Obter Sim. Tiago fala sobre uma oração ruim não ter resposta, mas uma oração verdadeira tem que ter resposta. Essa resposta, ela não é necessariamente imediata. Não. Mas ela precisa existir, porque veja bem, se os nossos pedidos obtiveram resposta, é porque nós oramos verdadeiramente. Se eles não obtiveram resposta, nós precisamos encontrar o entrave. O que é que está impedindo a resposta? Esse entrave pode ser o nosso pedido, pode ser ruim pra caramba. Quer ver um exemplo? Deus, destrói meus inimigos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Essa música é a oração de muita gente. Pedido é muito ruim, cara. Pediu mal. Por exemplo, o som do vizinho que está atrapalhando nosso culto no domingo. É um pedido bom. Entendi? O som do vizinho que está atrapalhando nosso culto no domingo. Orar para Jesus queimar ele é uma boa oração. É uma boa oração. Jesus pode Ou usar melhor ainda, é orar para Jesus queimar o coração dele para ele ir no culto. É isso aí que nós estamos fazendo. A luta é grande, hein?
Isso é uma boa petição. Então, uma petição ruim será respondida? Não. Segundo entrave, pessoal, o nosso coração. Às vezes o pedido é show, mas a nossa intimidade revela algo podre. Ei, profeta, Oi? eu queria que você explicasse um pouquinho aquele texto que diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse texto ele vai ser mais claro ao longo do estudo, mas já deixa eu fechar ele contigo aqui. O que o texto está nos ensinando é que o Espírito é quem, neste processo, nos ensina a, ouvindo a Deus, orar em conexão com o coração de Deus. Porque quem sondou a mente do Senhor, senão o Espírito? Como ele conhece as nossas fraquezas, e ele é quem é o selo, a garantia do cumprimento do propósito que é nos tornar a imagem do Filho, enquanto esse processo vai sendo estabelecido, ele vai trazendo as realidades para dentro de nós. As realidades que são vontade de Deus para nós. E com isso, muitas vezes, ele ora através de nós com gemidos, por exemplo. Orações que não têm palavras, mas têm significado. Quantas vezes o que a gente ora é só sussurro em um momento de angústia, por exemplo? Mas no fim daquela oração nós nos sentimos plenamente preenchidos, aliviados, como se o Senhor estivesse nos dizendo: eu ouvi o que você disse, mas você não falou nada, você só gemeu. Pergunto, alguém pode ter orado por mim enquanto palavra alguma saía da minha boca? Sim ou não? Sim. Esse texto está falando de situações como essa. A resposta de uma oração pode ser também contrária ao que você deseja? Sim, porque é um diálogo. Correto. Entende? Então, primeira coisa, nós não precisamos manipular uma resposta, mas esperar uma resposta. Isso é diferente. O problema é não esperar a resposta. Porque se nós não esperamos resposta, nós não queremos relacionamento. Então vamos lá, continuando. O primeiro entrave a ser removido para obtermos uma resposta é uma petição. Se ela for ruim, a gente tem que reposicionar essa oração, certo? Certo. O segundo entrave, pessoal, o nosso coração. Às vezes o pedido é bom, mas a motivação interior é ruim. Quer ver um exemplo? Às vezes eu peço para Deus um trabalho, um concurso, um recurso. Isso pode ser ruim? Dependendo do que você for usar, pode. Pois é, mas aí eu pergunto, o dinheiro é ruim? O dinheiro não é ruim, mas a forma de usar ele é ruim. A motivação do coração. Ah. E aí o que vai acontecer? O Senhor não responde, não é porque o pedido é ruim. Por exemplo, pedir para que Deus amplie a nossa medida financeira não é algo ruim, porque existem necessidades a serem supridas. Mas pedir isso para gastar com o meu prazer é uma motivação ruim. Entendi. Entende? Quero trocar de carro, quero comprar mais roupas. É exatamente isso. Porque, veja bem, se Deus aumenta a minha medida, à luz do que o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios, é porque alguma necessidade próxima de mim precisa ser suprida, porque a abundância de uns supre a falta de outros. Mas qual é a perspectiva que nós temos em relação à abundância? É que se Deus deu mais para mim, é porque eu sou mais abençoado. Então eu tenho que guardar aquilo que Deus me deu, não repartir. Ou melhor, não compartilhar. Entendem o equívoco? Sim. Então, essa é a motivação, nosso coração. Terceiro entrave que pode existir e impedir a resposta de uma oração. Princípios que nós precisamos aprender. Coisas que nós não aprendemos e precisamos aprender. Porque às vezes a gente está se opondo a um princípio enquanto ora. Mas a Escritura vai ensinando a gente e à medida que nós aprendemos, nós vamos sendo alinhados à vontade de Deus. Qual seria um exemplo? Oi?
Por exemplo. Vamos lá. Quando eu entendo que devo me vingar de alguém porque a pessoa me fez uma injustiça, e eu oro a Deus para que eu consiga ter êxito na minha vingança, eu estou orando em conformidade com a vontade de Deus? Além de não orar com a conformidade de Deus, a sua motivação ainda está errada. Não, mas, então, mas veja bem, eu posso estar com a motivação aparentemente correta, porque a pessoa cometeu uma injustiça para comigo. Quer ver um exemplo, Marcel? Eu tenho uma filha. Ela é estuprada. Eu tenho misericórdia aí, porque é isso que eu quero fazer você pensar. Orar para que um bandido acerte para que um policial acerte a cabeça do bandido no momento meu de ira, porque a minha filha foi estuprada, é uma motivação ruim? Não. Não. Em tese, Em tese, não. Mas a Bíblia diz que dessas coisas, quem é o vingador? Senhor. Qual é o princípio que eu preciso aprender? O princípio do perdão. Entendi. Bateu duas. Entendem isso? Eu usei o exemplo mais pesado para você entender o que eu quero dizer. Sim. Não é uma coisa que nenhum de nós queremos viver, pessoal. Mas a vida cristã é um nível acima das nossas capacidades. Quando Eliseu estava sendo zombado por aqueles garotos, estavam chamando ele de careca, foi uma oração que ele fez para que um urso, se eu não me engano, né, destroçassem eles? Na verdade, aquele texto traz um ensino sobre honra e desonra. Né? E aí seria uma outra coisa a ser trabalhada. Não necessariamente é um clamor de Eliseu por vingança. O que acontece ali é um ensino sobre honra e desonra. Porque a voz profética representava a voz de Deus. E desonrar o profeta no exercício do seu ofício era desonrar a Deus. Outra coisa que pode fazer eu esperar um pouquinho para receber uma resposta. A necessidade de ser desenvolvida em mim paciência e perseverança. Ou seja, Deus pode me botar na geladeira para me ensinar a esperar. Porque quer trabalhar em mim alguma coisa, né? Exatamente. Então veja, pessoal, se orar é um aprendizado, a prática da oração é uma pesquisa. Na verdade, existe um pensamento de um camarada chamado Forsyth. Ele diz que a oração representa para a espiritualidade, para a religião, o que a pesquisa representa para a ciência. Orar é uma verdadeira pesquisa na escola do Espírito. Porque eu vou orando, Deus vai mostrando as intenções no meu coração, eu vou descobrindo princípios, eu vou descobrindo coisas novas e vou amadurecendo. Então, orar é a verdadeira pesquisa na escola do Espírito. Sim. Eu quero encerrar essa parte, pessoal, dizendo para vocês o seguinte. Não espere estar perfeito para ter uma vida de oração intercessória. Comece a interceder agora. Amém. Amém. Inclusive, essa semana aqui a gente está em consagração por vocês aí, né? Estamos reunião Amém. Senhor, nós queremos que a resposta do Senhor virá, irmão. Em nome de Jesus. E nós estamos buscando direcionamento do Senhor com muita expectativa do que Deus vai nos mostrar. Amém. Cuiabá está isso aí com afinco, viu? Amém. A vontade do Senhor será prevalecida, em nome de Jesus, cara. Amém. Bom, galera, na semana que vem nós vamos falar mais especificamente sobre interceder corretamente. Alguns princípios, basicamente 5 princípios que eu quero trazer para vocês, 7 princípios, que vão ajudar vocês a serem conduzidos em uma oração intercessória eficaz. Amém. Basicamente, os nossos modelos são Jesus, os apóstolos e profetas.
Então, na semana que vem, nós vamos aprender algumas coisas sobre como Jesus orava, como os apóstolos e os profetas, os discípulos oravam, e vamos entender melhor sobre como interceder corretamente. Amém? Amém. Amém. Então, por hoje, nós entendemos a parte inicial. Na semana que vem, a gente vai para a prática da oração intercessória. Amém. Amém. Profeta. Só um minutinho, antes de a gente continuar, deixa eu só pausar aqui a gravação.